Boa noite. Vamos iniciar a nossa segunda aula, tá bom? Vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre cuidando do paciente no período pré e no transoperatório, tá bom? Vamos lá. O período pré-operatório. O período pré-operatório, ele tem início no momento em que o paciente recebe a indicação da operação e se estende até a sua entrada no centro cirúrgico. Vamos dizer, o paciente foi encaminhado da unidade básica de saúde lá para a fundação. Quando ele chegou lá para ser avaliado pelo médico, o médico falou que ele ia precisar fazer essa cirurgia. Então, nesse momento, é que se inicia o período pré-operatório, tá bom? Vai ser o período de preparo do paciente desde para ele chegar até lá no centro cirúrgico, tá bom? Esse período pré-operatório, pessoal, ele se divide em dois momentos. Pré-operatório mediato e pré-operatório imediato, que mais na frente a gente vai ver a diferença de cada um desses dois, tá bom? Período pré-operatório mediato. No pré-operatório mediato, sempre que possível, o médico faz uma avaliação do estado geral do paciente, através do exame clínico detalhados e dos resultados dos exames de sangue, urinas, aquele check-up básico, pessoal, que o médico passa para o paciente quando ele precisa fazer uma cirurgia. Essa avaliação tem o objetivo de identificar e corrigir distúrbios que possam aumentar o risco cirúrgico, tá bom? Como a gente já falou na aula anterior, a cirurgia é um procedimento que tem os seus riscos. Então, o médico ele faz de tudo para o processo da cirurgia em si ocorrer tudo certo, não tem nenhuma intercorrência. Se o paciente tiver uma anemia, ele vai tratar. Se o paciente estiver com a pressão alterada, ele vai tratar para que no momento que ele for para a sala operatória, pessoal, possa ocorrer perfeitamente sem nenhuma intercorrência. Por isso que eles fazem todo esse preparo para poder o paciente fazer uma cirurgia. Tratando-se de operações eletivas, como a gente viu ontem, que são aquelas cirurgias que o paciente faz um preparo, que são as cirurgias realizadas ali na fundação, tá bom? Onde há previsão de transfusão sanguínea. Muitas vezes é solicitado ao paciente para ele providenciar doadores saudáveis e compatíveis com seu tipo sanguíneo. Eu creio que vocês, algum parente, algum familiar, já precisou fazer algum procedimento cirúrgico e pediu, né, para a família, para amigos, ir lá no Hemoacre fazer uma doação, porque toda cirurgia, pessoal, o médico ele solicita para o paciente fazer alguém da família ou amigos fazer uma doação no nome dele, para qualquer intercorrência que venha acontecer durante a cirurgia, ele já está preparado e com suporte para atender esse paciente, tá bom? Pré-operatório imediato. Esta fase, pessoal, corresponde às 24 horas que antecede a operação, tá bom? De um modo geral, o paciente é admitido no hospital dentro desse período com o objetivo de ser devidamente preparado para o ato cirúrgico, tá bom? Quando o paciente está lá na sua casa e recebe a ligação lá da fundação para ele se internar, quando ele chega lá na fundação para se internar, para ir para a clínica cirúrgica, ele já está no período operatório imediato. Normalmente eles se internam lá 24 horas antes do procedimento. Então, quando ele se internou, ligaram para ele, chegou lá, se internou, ele já está no período imediato, tá bom?
Cuidados no período imediato que são executados com esses pacientes. A admissão do paciente. Chegando ao hospital, o paciente é encaminhado à unidade de internação cirúrgica, ou seja, ele vai ser internado lá na clínica cirúrgica, tá bom? Que é a área destinada ao alojamento dos pacientes no período pré e pós-operatório, que é a clínica onde os pacientes vão ficar alocados nessa clínica. E lá tem todos os preparos adequados com o paciente, tanto no período pré-operatório imediato e como também no pós-operatório, tá bom? As orientações comuns que a gente faz a esses pacientes. Vamos lá. Orientações a exercícios respiratórios, cuja finalidade, pessoal, é prevenir complicações pulmonares após a realização da cirurgia, tá bom? Cuidado da pele, o preparo da pele, onde vai ser feita a incisão cirúrgica, tá bom? Tudo isso tem um preparo que é feito para esse paciente na clínica pré-operatória, tá bom? Vamos lá. O preparo da pele. Esse procedimento tem como finalidade eliminar ao máximo a flora bacteriana que normalmente habita a pele do paciente, pessoal. Todos nós temos uma flora bacteriana comum que vive na nossa pele, tá bom? Então, se nesse preparo eles vão fazer procedimentos para tentar eliminar ao máximo essa flora, tá bom? Para evitar a infecção, qualquer intercorrência no ato cirúrgico, tá bom? A área em torno da futura ferida operatória deve ser limpa de modo completo e feita a tricotomia, tá bom? Essa tricotomia, geralmente ela é feita por vocês, tá bom? Pelo técnico de enfermagem que presta esse devido cuidado ao paciente na clínica cirúrgica, tá? Aqui eu vou listar o material necessário para a execução da tricotomia, tá bom, pessoal? Vasilha com água morna, sabão ou antisséptico contendo detergente, compressa de gaze, barbeador com lâminas novas, tá bom, pessoal? E tesouras. Normalmente, às vezes, quando eles ligam, às vezes eles pedem esse barbeador para o paciente levar. Em alguns locais, outros não, outros têm disponível, tá bom? Cuidados no período pré-operatório imediato. Continuando. O preparo intestinal, pessoal. Para a maioria das operações, principalmente as realizadas sobre anestesia geral, é importante o reto estar vazio, evitando assim que o paciente evacue durante o ato cirúrgico. Por isso que eles pedem o jejum, tá bom? Normalmente, o paciente ele fica 12 horas de jejum para poder realizar o procedimento cirúrgico, tá bom? Em função do tipo de operação a ser realizada, o médico irá prescrever o preparo adequado, que pode variar desde o uso de laxantes até a lavagem intestinal, tá bom? O mais comum aí, pessoal, mas isso aí varia muito da equipe cirúrgica, mas assim, o mais comum aí é essa lavagem intestinal, tá bom? Que é realizada no paciente antes da cirurgia, tá bom? Higiene geral. Além do preparo do local da pele, um banho completo, tudo isso são, como posso falar para vocês, são orientações que nós, enfermeiro, técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem, a gente vai orientar o paciente. Por quê, pessoal? Tudo em função para evitar infecções no ato cirúrgico, tá bom? Porque se ocorrer infecção, a gente vai ter uma intercorrência aí e um problema, tá bom? Então, que significa que a cirurgia não ocorreu completamente 100%, tá? Os pacientes deambulantes devem ser orientados para fazer a sua própria higiene, tá bom? Aqueles que conseguem levantar, conseguem caminhar, você vai lá, vai só fazer a orientação para ele ir lá no banheiro, fazer a sua higiene sozinho. Em relação ao jejum, pessoal,
Na medida do possível, o estômago do paciente deve estar vazio. No momento da operação, caso contrário, a ser administrado o anestésico geral, ele pode vomitar e aspirar o vômito para o interior dos pulmões, causando sérias complicações como asfixia, pneumonias ou abscesso pulmonar. Olha aí, pessoal. Por isso que é importante a orientação, tá, adequada desses pacientes no período pré-operatório imediato. Para tudo isso, o nosso papel é para evitar complicações durante o ato cirúrgico, intercorrências que muitas vezes podemos levar esse paciente a óbito. Cuidados às vezes pode até se pensar assim, mas são coisas bestas, não, mas não é. São coisas que são muito importantes, que podem evitar sérios problemas, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho dos cuidados com o paciente no dia da cirurgia. Retirar o esmalte, tá bom? No mínimo de uma das unhas, se o paciente estiver usando, para o anestesista controlar melhor a oxigenação durante a cirurgia. Mas normalmente, pessoal, é orientado a tirar todo, tá bom? Orientar o paciente deambulante, aquele que consegue levantar, consegue caminhar normalmente, para ir ao banheiro, com o objetivo de esvaziar a bexiga completamente e o intestino. Tomar banho sem lavar a cabeça e fazer a higiene bucal adequada, pessoal. São tudo, como vocês podem ver, pequenas orientações, mas de grande importância, tá bom? São coisas pequenas, mas são muito importantes essas orientações nos cuidados com o paciente quando ele está lá na clínica cirúrgica, tá bom? Antes dele ir pro centro cirúrgico. Retirar próteses, lentes de contato, joias e etc. Depois, para evitar que se percam, identificar esses objetos e entregá-los ao enfermeiro responsável ou guardá-los em local apropriado. Geralmente, pessoal, esses objetos aí que eu coloquei, que eu citei para vocês, a gente faz a orientação e o paciente, a gente fala com o acompanhante que faz guarda essas coisas, a gente faz a orientação, eles guardam tudinho, tá bom? Mas caso não tenha, a gente vai entregá-la, identificado direitinho, para o enfermeiro responsável daquele setor, tá? Outros cuidados, verificar os sinais vitais, temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, informando ao enfermeiro responsável. Geralmente, antes do paciente ir para o centro cirúrgico, a gente faz toda a verificação dos sinais vitais, anota no prontuário dele, exames, tudo que ele tiver levou, que geralmente o cirurgião pede, a gente encaminha junto com o prontuário na pasta dele para o centro cirúrgico, tá bom? Juntamente as anotações dos sinais vitais antes do nosso paciente sair da clínica pré-operatória, tá bom? Encaminhar o paciente ao centro cirúrgico com o prontuário completo, incluindo a autorização para a operação e as radiografias. Como eu acabei de falar, todos os exames, essa autorização que todo o paciente ele assina, quando o paciente não assina, algum familiar dele tem que assinar. Todo o procedimento cirúrgico, todo o ato cirúrgico, pessoal, precisa dessa autorização, tá bom? É um protocolo. Todas as unidades, todas as equipes, é um protocolo que é necessário essa autorização para qualquer procedimento cirúrgico, tá bom? Vale lembrar que em operações de emergências, os preparos pré-operatórios de rotina geralmente não são realizados por falta de tempo, pois nesse caso é importante intervir imediatamente. Como eu falei ontem para vocês, né, em relação
a cirurgia de emergência, tá? Na cirurgia de emergência, o que importa, pessoal, é salvar a vida do paciente. Evidentemente, qualquer coisa, o importante ali naquele momento é a vida. Então, se esses preparos, essas orientações que eu citei agora para vocês, na cirurgia de emergência, não tem como ocorrer, porque uma emergência é uma emergência, né, pessoal? O paciente, a gente tem que agir imediatamente, porque ou a equipe age, ou então o paciente vem a óbito. Mas o importante, né, é a gente salvar a vida do paciente. Então, nesse período aí, uma cirurgia de emergência, não tem cabimento, não tem tempo, não tem lógica da gente realizar essas orientações ou fazer esse preparo adequado, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do período transoperatório. O período transoperatório é aquele em que o paciente submete-se à operação propriamente dita, pessoal. O procedimento se realiza no centro cirúrgico. Esse é o período transoperatório, tá? É o período em que aquele em que o paciente se submete à operação propriamente dita. O procedimento se realiza no centro cirúrgico, tá bom? O centro cirúrgico deve ser dotado de uma infraestrutura que garanta a plena segurança e conforto ao paciente e à equipe cirúrgica, pessoal. Pessoal, quando vocês for fazer o estágio, vocês vão ver. O centro cirúrgico ele é um setor bem complexo, dotado das técnicas de asepsia. A equipe que trabalha segue direitinho as normas, as biossegurança para fazer o melhor possível para o paciente para evitar contaminação, tá bom? Porque se tiver contaminação, vai ter uma infecção, vai ter uma intercorrência, a cirurgia não vai ocorrer tranquilamente. Geralmente a cirurgia, às vezes, pode até acontecer, pessoal, da cirurgia acontecer normalmente, fez lá o procedimento, na hora não teve nada, não teve nenhuma intercorrência, mas vamos lá se dizer assim, uma pinça mal esterilizada lá no CME, uma degermação da mão mal feita, contaminou ali o campo cirúrgico, não viu, contaminou. Tudo isso, pessoal, vai gerar uma intercorrência na cirurgia. Às vezes a equipe nem percebeu que aconteceu aquilo ali. Mas quando o paciente for lá para descer para a clínica, aí vai lá ter a infecção. Então eles vão investigar, tá bom? O que foi que aconteceu, porque geralmente não. A cirurgia ela é para ser um procedimento estéril, pessoal. Não ter nenhuma intercorrência, nenhum erro de contaminação naquele ambiente. É um setor bem privativo, tá bom? A equipe que trabalha nesse setor são pessoas bastante com experiências, tá? Porque querendo ou não, são procedimentos que a gente que é realizado ali naquele setor, que pode acontecer uma intercorrência de a gente vir perder esse paciente, tá bom? Então, é por isso que tem todo esse preparo, todo esse planejamento, tudo adequado, tudo feito adequadamente, tá bom? Para não ter nenhum tipo de problema. Assistência no intraoperatório. Entre as ações realizadas nesse período, a primeira é a recepção do paciente na unidade para a realização da tal ação. Os profissionais deverão estar devidamente paramentados com a roupa privativa do centro cirúrgico, tá? Como eu falei ontem para vocês, o centro cirúrgico, repetindo mais uma vez, pessoal, eu vou repetir bastante. O centro cirúrgico, ele é um setor privativo. As pessoas que trabalham lá têm a paramentação adequada, têm as roupas certinhas que você deve usar. Quando vocês forem, vai ser passado para vocês tudo direitinho. Por quê? Porque é um setor privado, pessoal. Quando a gente entra lá dentro, ontem eu mostrei um pouco a estrutura para vocês. Tem a copa, tem uma salinha de descanso. Você vai pegar o seu plantão, vai entrar, vai sair somente na hora de ir embora para casa, tá? Não pode ficar circulando. Quem trabalha no centro cirúrgico trabalha lá dentro.
Não tem a circulação por outro local do hospital, tá? Atribuições no intraoperatório. Circulante, pessoal. Circulante, como eu falei ontem, recapitulando de ontem, que é a função do que o técnico de enfermagem exerce dentro do centro cirúrgico, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho das suas atribuições, tá bom? Vamos lá. Saber quais são as operações marcadas para a sala, sobre a responsabilidade dos respectivos horários e a existência ou não de solicitação de equipamentos ou material especial, tá bom? O circulante, a equipe de enfermagem em si, como eu falei, a gente presta auxílio à equipe cirúrgica, tá? A gente tem que deixar a sala operatória, um ambiente prontinho para a equipe cirúrgica. A nossa função dentro do centro cirúrgico é promover auxílio, tá? Verificar a limpeza das paredes e do piso da sala operatória. Geralmente a limpeza diária é feita na véspera ou ao final de cada operação, tá bom? Arrumar a sala provendo com equipamentos necessários à operação. Então, o circulante ele vai vai lá no quadro, verificar qual é a cirurgia, qual é a sala, ver qual é o instrumento, vai deixar tudo preparado para a equipe, vai deixar tudo organizado para a equipe cirúrgica, tá bom? Remover o pó dos equipamentos expostos e das superfícies, começando pelas partes consideradas mais limpas. Pode-se usar um tecido ou compressa, geralmente a gente usa compressas, tá? Embebida em álcool e outros desinfetantes que existem dentro do centro cirúrgico, pessoal. Então, recapitulando, a função do técnico de enfermagem dentro do centro cirúrgico é a de circulante, tá? Provendo auxílio, preparar o ambiente, fazer com que deixe aquela sala perfeitamente adequada para o ato cirúrgico em si, tá? Testar as luzes, aparelhos a serem utilizados, como por exemplo focos, pontos de gases, aspirador, regular a temperatura do ar-condicionado da sala, verificar se o lavado está equipado para a lavagem antisséptica das mãos e embraçados, tá bom? Que vai ser esse local é onde é feita a degermação das mãos, tá bom? Vai lá no lavado, verificar se tem os degermantes, tudo direitinho. Prover um auxílio mesmo, pessoal, à equipe, tá bom? Revisar os materiais existentes na sala, tais como medicações, antissépticos, impressos, completando o que estiver faltando. Deixar o ambiente perfeitamente para a equipe. Providenciar o material específico de cada operação, como eu já tinha falado anteriormente, tá bom? Colocar o pacote de campos e aventais, as luvas e a caixa de instrumentos em locais acessíveis para sua utilização no momento devido. Preparar o soro morno, se necessário, tá bom? Tem vezes que tem esse soro aí, tá bom? Que é utilizado. Equipar o carrinho de anestesia e colocá-lo à cabeceira da mesa cirúrgica. Em muitos serviços, o controle dos materiais de anestesia é responsabilidade, pessoal, de um funcionário específico, tá bom? Às vezes às vezes não, acho que assim, 80% tem um funcionário próprio, específico, somente para fazer isso, tá? E outros casos também, essa função é do próprio anestesista, tá bom? O próprio anestesista, às vezes, que cuida dessa parte aí, tá bom? Do carrinho de anestesia. Mas vai variar muito da equipe, da rotina dessa unidade, tá bom? Quando a gente começa a trabalhar lá, aí eles vão desenvolver, vai falar a responsabilidade de cada um. Mas pode ser que o anestesista, uma pessoa da equipe de anestesista que fique responsável por isso, tá? Porque são drogas bastante controladas, são drogas caras. Então eu tenho um controle rigoroso maior em relação a isso.
Período pós-operatório. O período pós-operatório compreende 3 fases ou períodos: o pós-operatório imediato, o período que se inicia após o término do procedimento cirúrgico e se estende por 24 horas após. O pós-operatório imediato, após as 24 horas iniciais até o sétimo dia, tá bom? Vou repetir aqui para vocês. O pós-operatório imediato, após essas 24 horas iniciais até o 7º dia. E o pós-operatório tardio, após 7 dias do recebimento da alta hospitalar. Este último compreende a assistência e cuidados realizados também em domicílio, tá bom? Quando passou 7 dias, geram 7 dias, o paciente normalmente já, dependendo, só se for uma cirurgia, tiver alguma intercorrência, ele vai estar internado, mas normalmente ele já vai estar indo na sua residência, tá bom? O paciente deve ser encaminhado à sala de recuperação anestésica, tá bom? Que a gente vai ter uma aula para falar sobre essa sala especificamente. O paciente é encaminhado pelo circulante, tá bom? No caso vocês, para a sala de anestesista responsável pelo ato anestésico, que deve passar as informações e intercorrência do transoperatório ao profissional que atua na sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? O circulante, tipo você, vai encaminhar esse paciente, tá bom? Sobre a orientação normalmente do anestesista para a sala de recuperação pós-anestésica. Nessa sala tem os funcionários que ficam lá. Você vai levar o paciente, chega lá, vai passar as informações, se teve alguma intercorrência durante o ato cirúrgico e deixar o paciente lá sob o cuidado dessa equipe, tá? O paciente no pós-operatório imediato tem início com a avaliação no nível de consciência, sendo avaliado também os sinais, e esses são comparados com os resultados apresentados no pré-operatório. Em seguida, deve ser avaliado o padrão respiratório. Outra função, pessoal, que deve ser avaliada no momento da admissão do paciente é a mobilidade dos membros inferiores, tá bom? Principalmente em pacientes submetidos a bloqueio espinhal ou peridural, tá? Normalmente aquela famosa hack, pessoal, que é utilizada lá quando o paciente chega lá na sala de recuperação. A equipe, né, quando ele estiver acordando, vai lá fazer algumas perguntinhas, vai perguntar se ele está sentindo as pernas. É feita toda uma avaliação, tá bom? A recuperação pós-anestésica tem como objetivo principal prestar ao paciente todos os cuidados necessários até a recuperação dos seus reflexos e estabilização dos sinais vitais, tá? Quando o paciente chega lá na sala de recuperação pós-anestésica, ele só vai sair de lá, só vai ser encaminhado para a clínica cirúrgica depois que ele tiver estabilizado os seus sinais vitais, tá? Às vezes acontece a cirurgia, vamos lá, um exemplo, durou 3 horas, mas o paciente vai ser encaminhado lá para a clínica depois de 7 horas. Aí, às vezes, a família fica preocupada, mas normalmente tem alguém da equipe que vai lá informar, falando que ele está na sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Porque esse paciente ele só vai descer para a clínica depois que ele tiver tudo estabilizado. É muito importante que o paciente receba assistência integral nessa fase, pois é nela que se verifica o maior índice de complicações, pessoal. Então, se na sala de recuperação pós-anestésica, tem que prestar um cuidado mais eficiente, mais ativo, pois é aí que vai ser verificados as principais complicações, tá? A unidade recuperação pós-anestésia continuando. A unidade deve contar necessariamente com os seguintes recursos indispensáveis ao controle de emergências, tá? Aqui alguns como posso falar para vocês? Alguns materiais que tem itens obrigatórios que deve conter nessa sala, tá?
O carro de parada cardiorrespiratória devidamente equipado, tá bom, pessoal? Porque o paciente pode ter uma parada, então tem que ter tudo planejado, tudo adequado, tudo preparado, tá bom? Respirador, sistema de aspiração a vácuo e elétrico, suprimento de oxigênio canalizado, tá bom? Vai ter nessa sala. Balas de oxigênio portáteis, focos auxiliares pequenos, eletrocardiograma, tá bom? A maquinazinha lá que é feito o eletrocardiograma. Na assistência de enfermagem no pós-operatório, além da observação do funcionamento adequado de todos os sistemas e funções fisiológicas, é importante considerar a existência de dispositivos utilizados para manutenção e preservação de funções vitais, bem como aquelas que são introduzidas durante o ato cirúrgico, com finalidades específicas, tá bom? Os drenos são artigos introduzidos em uma ferida ou cavidade com a finalidade de possibilitar a saída de fluidos ou ar. Tem algumas cirurgias que vocês já devem ter visto, né? O paciente sai lá com dreno, com, com sonda também, tá? Aí os catéteres ou sondas são materiais semelhantes aos tubos que podem ser constituídos de diferentes tipos de materiais e possuem diferentes calibres e são introduzidos no organismo com a finalidade de infundir e retirar líquidos, tá bom? Drenar, pessoal. Ou ainda para dilatação e desobstrução de órgãos ocos ou tubulares. Aqui, pessoal, eu coloquei essas duas imagens para vocês, tá bom? Aqui é de um dreno, tá bom? Não sei se todos já chegaram a ver algum paciente em algum hospital com a utilização desses drenos. E aqui é uma sonda também. Geralmente, algumas cirurgias, o paciente sai usando essa sonda, tá? Não sei se todos conhecem, mas eu quis colocar essa imagem aí para vocês verificar como é que é, tá? Durante a permanência do paciente na unidade de recuperação pós-anestésica, na sala de recuperação pós-anestésica, cabe à equipe de enfermagem, pessoal, dispensar os seguintes cuidados. Vamos lá. Receber o operado certificando-se do tipo de operação e de anestesia a qual ele foi submetido. Checar logo na chegada as condições ventilatórias do paciente, se ele está respirando normalmente, tá bom? Assim como a presença e a permeabilidade da cânula orofaríngea ou tubo traqueal, que possam ter colocado nesse paciente lá dentro do centro cirúrgico. Observar o estado de consciência do paciente e também a coloração da... Aqui eu dei uma errada aqui, ó, na digitação. Coloração da pele, tá, pessoal? Aqui eu vou corrigir para quando eu for mandar para vocês quando a aula terminar. Coloração da pele e das mucosas, tá? Posicionar o paciente no leito de acordo com a operação e anestesia. Aqui, pessoal, peguei uma imagem da internet mesmo e coloquei aqui para vocês verem como é que é mais ou menos não, que aqui é uma imagem de uma sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Vai ter aqui esse quadrado aqui que vai ser o posto de enfermagem, tá? Dos funcionários que atuam nesse setor aqui. E aqui as marcas que o paciente vão ficar, tá bom? Então, aqui é uma imagem de uma sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Quando o paciente recebe alta da recuperação pós-anestésica, ele é encaminhado ao seu leito de origem. Nesse momento, é importante que seja acompanhado por alguém da equipe de enfermagem, juntamente com o seu prontuário completo, com exames, radiografia e anotações do transoperatório e do pós-operatório imediato, tá? Então, quando esse paciente vai receber a alta, da recuperação pós-anestésica é devolvido tudo aquele que ele levou na hora que ele foi para o centro cirúrgico, tá bom? Ele vai retornar tudinho com seu prontuário, com seus exames, e aí juntamente com as anotações feitas durante esses períodos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem mandar mensagem para mim, mas em horário comercial, tá bom? E por hoje é só. Boa noite. E venho pedir para vocês estudem, tá, pessoal? Estudem mesmo, pesquisem, estudem na apostila e vamos cumprir os prazos, tá bom? Quando for passar o trabalho, a prova, vamos cumprir tudo direitinho e estudar, porque essa matéria é uma matéria bem complexa, tá bom? Então é isso.